Sobre o Renato Gaúcho, assim, eu tinha um certo receio, tá? Não da contratação, Perrota, mas quando ele chega no Flamengo, pelas necessidades que ele tem de usar Léo Pereira, necessidade de usar um Bruno Viana, por conta de um Rodrigo Caio que ainda está afastado. O Léo Pereira teve um problema recentemente contra o Ceará, ainda está fora, mesmo que esteja no banco, ainda está fora. O Bruno Henrique agora lesionado. Então, assim, o Renato Gaúcho ele tem a necessidade de usar esses jogadores com uma maior frequência. O meu medo era o ego do Renato Gaúcho de querer tanto recuperar esses jogadores, dele fazer a sua passagem pelo Flamengo ser um pouco conturbada. Mas ele tem feito isso de uma maneira muito inteligente, tem feito isso aos poucos, não está fazendo isso empurrando o goela abaixo da torcida do Flamengo, e os jogadores estão dando resultado. Por exemplo, ontem eu estava tendo uma discussão, o pessoal que joga cartola, eu tenho um grupo, porra, mais de 5 anos de gente que eu estudei no colégio, cara, de cartola. Eu não jogo mais, mas eu tenho um grupo para manter o contato com a rapaziada, e aí o pessoal sabe que eu tenho o canal e aí, do Flamengo e perguntaria, e aí, Cleito, quem tu acha que joga hoje, Michael ou Vitinho? Hoje, o Perrota, eu tenho como afirmar para você que na ausência de um Bruno Henrique, quem vai jogar é o Michael. Sabe por quê? Porque é o cara que faz a mesma função, não tão bem quanto, é óbvio, mas é um jogador de velocidade, é o jogador que o Renato Gaúcho quer fazer naquele lado esquerdo do campo com velocidade, enquanto o Vitinho vai ser utilizado como esse cara um pouco mais centralizado ou jogando um pouco pela direita, no lugar do Everton Ribeiro. Então, assim, teoricamente, você consegue entender o que o Renato Gaúcho tenta tirar desse time, e é proveitoso, né? Muito proveitoso. Sobre o Bruno Viana, eu gostaria de parabenizar ao Bruno Viana. Primeiro, vazou um vídeo, você deve ter visto, muita gente publicou nas redes sociais que ele contratou uma consultoria para analisar as jogadas para tentar decifrar e melhorar o seu desempenho dentro de campo. Cara, isso é para poucos. Isso é para poucos. Sabe por quê, Perrota? A gente assistir, às vezes, uma livezona com outra, com que você não esteja, é normal. Mas, por exemplo, eu nunca assisti uma livezona que eu estive. Deveria assistir, mas eu não lembro de pegar e assistir uma livezona no dia seguinte. Mesmo, né? Eu acho que eu também nunca fiz isso. Sabe qual é o nome disso? Autocrítica. Sabe quem faz isso? Quase ninguém na vida. E eu me incluo nisso. Eu não faço autocrítica. Eu não me faço essa autocrítica. E aí, a primeira vez que eu me fiz essa autocrítica foi há 2 dias atrás. O porquê que eu estou pegando tanto no pé do Diego? E aí eu fui fazendo uma autocrítica. E baseado no que eu vi hoje, tem gente nas redes sociais levantando hashtag de fora Diego. O Flamengo ganhando de 4-0, em vez do maluco encher a cara de cerveja, ir pra rua com a mulher, faz qualquer coisa, irmão. Mas o cara vai pra rede social levantar hashtag de fora Diego. Se você não gosta do Diego, o momento não pede isso. Não vai ser uma hashtag que vai fazer o Renato Gaúcho tirar o Diego. O que vai fazer o Renato Gaúcho tirar o Diego é o que a gente viu de um Thiago Maia contra o Grêmio destruindo e um Thiago Maia contra o Santos destruindo. O amigo aqui do chat, o Emer, falou e eu concordo plenamente. É um movimento natural. O Diego vai sair naturalmente desse time, porque já é o segundo jogo seguido que ele sai, o Thiago Maia entra e o Flamengo voa. E não é demérito do Diego ou demérito do Renato Gaúcho. Sabe por quê? O Perrota foi feliz e eu publiquei isso ontem também no Twitter. O Diego ofensivamente tem produzido. Ontem ele deu uma assistência numa jogada ensaiada de escanteio que o Gabigol chutou em cima do goleiro, uma chance claríssima de gol, e ele fez um lançamento lá da linha defensiva para o Gabigol, que se o jogador do Santos não faz a falta, o Gabigol ia sair de frente para o gol. Ofensivamente, ele pode até prender a bola, e eu odeio isso, mas ofensivamente ele não está pecando. Onde o Diego peca é defensivamente, porque falta o cacuete de segundo volante. Falta o que ele nunca teve, que é o quê? Jogar de segundo volante a carreira inteira. O cara era um meia, ele foi recuado, ele voltou para jogar um pouquinho mais atrás para conseguir se reencontrar nesse time do Flamengo, porque como meia ele não consegue dar mais essa dinâmica. E como segundo volante, ele não consegue dar a sustentação. E é por isso que a gente anseia pela saída do Diego. E aí eu vou levantar um ponto que eu até comentei com o Alan e o Marcão num pré-jogo recente aí. Se não me engano, foi contra o Grêmio. Eu falei que eu renovaria com o Diego Ribas, Perrota, no final do contrato. Eu renovaria com ele. E aí eu até falei, desde que ele fosse
banco. E aí o Marcão e o Alan até brincaram. Porra, Cleito, como é que tu vai botar no contrato do maluco que ele vai ser banco? Isso não existe, galera. E eu concordo. Eles até talvez tenham me interpretado de maneira errada. O que eu quis dizer é, chegou final do ano, dezembro, Thiago Maia é titular absoluto, o Andréas é titular absoluto como segundo volante e o Diego é banco. Ele aceitando uma redução salarial, uma readaptação salarial no Flamengo, eu renovo com ele. Sabe por quê? Porque ele não está sendo titular. E o Flamengo com a perda de um João Gomes, o Flamengo com a perda de um Hugo Moura por empréstimo, que vai demorar a retornar, por mais que vocês não gostem tanto do jogador. O Pires da Mota é um jogador que não agrega em nada, nem aparecendo, nem figura no banco de reservas. A gente tem uma certa carência em número de volantes. E isso me preocupa. E é por isso que eu renovaria com o Diego. Pelo respeito que eu tenho a ele, pela história que ele fez no Flamengo. É óbvio que desde o início foi uma história muito conturbada, muito, assim, dura, porque ele chegava nas finais e muita gente falava que ele pipocava. E vale ressaltar, muita gente fala, o passe da Libertadores foi do Diego, ele viu, achou o Gabigol lá na frente, uns dizem que foi chutão, outros dizem que foi passe. Não estou aqui para julgar isso. Eu estou aqui para lembrar vocês que o Diego entrou no segundo tempo. E aquele Diego do segundo tempo é importante para o Flamengo, porque o Diego já tem uma idade avançada, o Diego já não tem aquela casca para jogar uns 90 minutos, combate o tempo inteiro. E, como eu disse, ele não tem cacuete de segundo volante. Então, assim, levantar hashtag para fora Diego depois de uma vitória, sinceramente, beira até a loucura, sendo bem franco com vocês. Você não gostar do jogador, tudo bem. Você falar que não gosta do jogador, tudo bem. Agora, argumenta, tenta expor a sua opinião. Não é declarar um ódio absoluto sobre o cara que vai mudar as coisas. Vamos tentar mudar um pouquinho. Eu estava agindo muito assim, emocionalmente, Perrota, e eu estou tentando fazer uma reflexão para tentar agir um pouco mais racionalmente, para ver se, assim, quando eu comento as coisas, eu vejo que a galera fala assim, porra, não sei o que, Cleito tá maluco. Eu fico pensando, cara, será que eu sou maluco mesmo? Será que eu penso tão fora da caixa assim que eu estou ficando meio perdido? Mas não. Eu agora estou tentando fazer uma autorreflexão para tentar entender melhor até mesmo o meu próprio pensamento. E é por isso que eu tenho essa visão sobre o Diego. Acho desnecessária a hashtag, acho que ele sim deve ir para o banco e será um movimento natural, como o amigo Emer aqui disse no chat. Está perfeito para mim. Sabe o que é engraçado? Que é o seguinte, a gente detecta realmente que a gente tem esse tipo de comportamento com alguns jogadores, e às vezes faz muito sentido. A gente já teve com o Vitinho, com o próprio Michael, com alguns zagueiros, o próprio Gustavo Henrique, o Léo Pereira, e alguns outros jogadores. Isso todo mundo já passou por. O Isla, há pouquíssimo tempo atrás, a gente criticou. E, cara, é do jogo criticar. É do jogo. O Diego Ribas, ele passou por alguns momentos do Flamengo de completa ira, como se ele fosse o culpado de absolutamente tudo que dava errado. Por quê? Porque o Diego Ribas, durante um período, ele era, sem dúvida alguma, a esperança do torcedor, né? O torcedor rubro-negro, pelo sucesso. E não ocorreu muitas vezes. Pois bem, dito isso, vamos tentar passar para agora há pouco. O Diego está jogando mal, gente. Tem 3 partidas, 4. O Diego Ribas, há 5, 6 partidas atrás, estava jogando para... E se vocês estão duvidando, peguem livezonas pós-jogo de 5, 6, 7, 8 jogos atrás. Você vai ver uma enormidade de elogios. Marcão, eu, Alan, Cleitinho, Arthur, todo mundo falando. Diego Ribas, mais uma ótima partida. Realmente o Diego Ribas jogou muito bem hoje. Hoje não tem do que reclamar. Cara, tem 2, 3 partidas que o Diego tá jogando, não tá jogando bem. Tá jogando mal pra caralho, é o pior do time? Não é, mas não tá jogando bem. E aí vira um negócio do tipo, não dá mais, sai daqui, você não é meu ídolo. Cara, precisa. O cara não é que o cara, ele não tá sendo o pior do time. Acho até que ontem ele foi talvez o pior em campo, acredito que tenha sido. Mas assim, mas não é corriqueiro ele ser o pior direto. Não é, e não estava acontecendo. Muito pelo contrário, ele estava jogando bem até pouquíssimo tempo atrás. E jogando muito bem. Muito bem. Inclusive com assistência. Ou vocês esqueceram do gol de cabeça do Gabigol? Foi assistência dele. Então, assim, tem
tem um quê que é difícil da gente tentar entender dessa raiva toda, dessa ira toda do Diego. Ao mesmo tempo que também acho exagerado e chato quando fica pintando aqueles bastiões sei lá, da moralidade, pode-se dizer, de ficar, não, o Diego Ribas é o meu ídolo, é o ídolo maior do Flamengo. Pera, calma, irmão, não precisa. Pega leve. Mas, enfim, faz parte. Somos torcedores e, enfim, a gente, claro, tem o direito de criticar e não gostar de determinadas coisas e de elogiar também quando a gente achar que é legal. Mas eu não acho que precise disso tudo, né?